Olá, gente querida, é muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez no Bíblia Fácil Tatuapé. E agora a gente vai ter uma sequência de 2 estudos muito especiais, mas eu quero dizer para você que é uma bênção a gente poder tomar aqui a Bíblia cada semana neste nosso encontro semanal, observarmos e compreendermos as instruções de bênçãos que Deus tem para nossa, para mim e sua vida, e também descobrirmos um pouco das coisas que Deus tem feito e vai fazer em favor de cada um de nós, seus filhos, a Igreja de Deus aqui na Terra. Nós vamos começar hoje com uma pergunta. Você, principalmente que mora aqui em São Paulo ou em outra cidade, quando foi a última vez que você saiu e gastou um tempo observando a natureza? Quem sabe a imensidão da água do mar, da praia, ou quem sabe você gastou um tempinho ali nas montanhas, fez uma trilha, observou ali a natureza. Quem sabe numa noite clara, afastada das cidades, observando as estrelas, a lua, a noite brilhando. Ou quem sabe até observando algo que a gente pode ter em casa, alguns têm, os animais, e interagindo com eles. A gente vai conversar um pouco sobre essas coisas. Eu não sei que sentimentos você tem nesses momentos onde você observa as coisas criadas e interage com elas. Mas a gente vai falar hoje um pouco sobre a criação de Deus. Antes de iniciarmos e abrirmos a palavra de Deus, eu quero convidar você a parar um pouquinho onde você está, para nós buscarmos a direção de Deus e a iluminação de Deus sobre esse nosso momento de estudo aqui. Vamos orar juntos? Querido bondoso Deus e Pai Celestial, esse é o momento onde queremos aprender mais, queremos a Tua luz sobre a nossa vida, queremos compreensão, queremos sabedoria e te pedimos que o Senhor esteja aqui abençoando os momentos que teremos a partir de agora. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O primeiro texto que eu quero abrir com você está aqui no livro de Salmos. O livro de Salmos, ele é maravilhoso. E no Salmo 33, há uma declaração especial que é o ponto de partida para a nossa conversa agora. Salmo 33, especialmente aqui os versos 6 a 9, está escrito assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Essa é a declaração bíblica inequívoca do Gênesis ao Apocalipse, onde Deus é apresentado como o Criador dos céus e da terra. Olha comigo um outro texto, ainda no livro de Salmos, o Salmo 96. Olha que interessante a declaração que nós temos aqui. Salmo 96, verso 5, diz aqui: porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Você percebe? A Bíblia, para aquele que reconhece a Bíblia como fonte, como palavra inspirada de Deus e fonte de sabedoria, a declaração, eu repito aqui, é inequívoca. Deus é o Criador. Todas as coisas que existem, a vida existe, porque Deus assim intencionou e Deus assim fez por meio da sua palavra. No Novo Testamento não é diferente, se você tem essa dúvida. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, olhamos, por exemplo, aqui, o livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 3, fala algo que toca a mim e a você aqui. Observe e leia comigo, se você puder. Hebreus capítulo 11, verso 3, está escrito assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pois bem, e ainda para encerrar aqui, no último livro da Bíblia, fala algo que aponta para o primeiro capítulo da Bíblia. Apocalipse capítulo 14, verso 7, nós lemos assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas.
Percebe? Por que Deus é Deus? A nossa adoração a Deus se deve a isso, ao fato de que Deus é o Criador, de que a nossa existência aqui deve a Ele, nós devemos ser gratos a Ele por causa disso. Mas como tudo isso começou, é algo que nos aponta algumas coisas a respeito de características muito especiais de Deus e também aponta para o cuidado de Deus por nós. E em algum momento aqui a gente vai voltar no estudo, a gente vai perceber, quando estivermos falando sobre o pecado, a gente vai perceber o que Deus planeja para o nosso futuro e para a nossa eternidade. A gente tem evidências disso também ao olharmos para o ambiente da criação. Lá no começo da Bíblia, você vai ver ali, em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia começa com as palavras especiais. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é a declaração do primeiro verso da Bíblia, essa é a afirmação que você vai encontrar no último capítulo da Bíblia. Deus é o Criador. As coisas que surgem, as coisas que existem, elas não existem por acaso. Sabe, o ser humano ele tem a habilidade de pegar a madeira e transformar essa madeira numa cadeira, num móvel para utilizar na sua casa, construir algo para seu conforto. O ser humano pode pegar ali coisas na natureza, moldar estas coisas e modificá-las e criar coisas novas. Contudo, há um verbo que aparece aqui, o verbo no princípio criou Deus, e a palavra criou aqui no hebraico, ela é atribuída, a palavra que é usada aqui no hebraico, ela é atribuída única e exclusivamente a Deus, aquele que pode criar a partir do nada. Este é o nosso Deus. E quando a gente começa a ler aqui o capítulo 1 de Gênesis, a gente vai perceber que Deus cria tudo de forma organizada. Em algum momento, Deus criou muitas coisas dentro do universo, Deus cria uma coisa aqui e outra ali, e em algum momento ele chega então aqui nesta parte do universo, nesse cantinho do universo, e decide aqui então fazer um empreendimento muito especial aqui. O maior empreendimento de todos os tempos, sabe? Construção, projeto que toda a junção da engenharia humana, sabe, da sabedoria humana, não seriam capazes de chegar perto daquilo que Deus fez. Observe que chega no capítulo 1, verso 3, é dito aqui, Deus disse, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E assim acontece também no segundo dia, a atmosfera, a separação das águas, e Deus viu que era bom. O terceiro dia, a porção seca, a vegetação, Deus viu que era bom. E tudo vai sendo feito e Deus vê que tudo é muito bom. E algumas pessoas trazem uma inquietação e uma pergunta que eu não sei se é muito possível que você já tenha se feito essa pergunta. Ora, esses dias aqui da criação seriam dias literais? Pois eu digo para você que sim. O texto bíblico no Gênesis e no restante da Bíblia não nos dá a liberdade de interpretar esse texto de outra forma. E você vai perceber isso aqui por algumas evidências. Por exemplo, quando Deus cria, observe aqui o verso 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. E essa palavra dia, a palavra hebraica yom, ela é usada aqui para se referir a um período de 24 horas. Por isso que diz, houve tarde e manhã. E é interessante essa referência de tarde e manhã, porque biblicamente o dia não começa no meio da noite, ou esse período de 24 horas, ele não começa a ser contado a partir, sabe, da metade da noite ou da metade do dia, mas ele começa a ser contado a partir de entardecer, e ali você tem um período de 24 horas até o próximo entardecer. Por isso essa expressão idiomática, que é traduzida na nossa Bíblia, tarde e manhã, ela se refere a um período de 24 horas. Ah, mas há um texto na Bíblia que pode nos dar uma ideia diferente. Eu sei que texto você está pensando, é algo que Pedro escreveu lá no capítulo 3 da segunda carta de Pedro. E eu vou abrir a minha Bíblia e vou ler esse texto com você, para a gente entender algo aqui, né? Há pessoas que dizem assim, não é possível que tanta coisa aconteça num dia só. Sabe, há algumas pessoas que acham que
o poder de Deus está limitado pela criação de Deus. E entenda comigo, vamos ler aqui o que diz esse texto da segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 8, diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, para o Senhor um dia é como 1000 anos. Mas não termina aqui, 1000 anos é como um dia. Algumas pessoas acreditam que esse dia da semana, esses dias da semana da criação, são períodos de 1000 anos. A gente também não pode entender dessa forma. A despeito do que diz esse texto. Sabe por quê? Porque para o Senhor, tanto um dia é como 1000 anos, como 1000 anos é como um dia para Deus. E não significa que Deus é um ser atemporal, ele age no tempo. Ele está sujeito ao tempo, mas ele é maior do que o tempo. É um Deus que é eterno, um ser autoexistente. E para Deus fazer uma obra de 1000 anos em um dia, é a mesma coisa que algo de um dia ser feito em 1000 anos. Deus não conhece os limites de tempo como nós conhecemos. E se Deus intentasse fazer algo num dia, quem somos nós para dizer que Deus não pode fazer? A Bíblia declara que Deus é capaz. Todas as coisas que existem foram feitas pela palavra de Deus. Essa é a declaração bíblica. E talvez alguns ainda pensem assim: eu ainda assim fico em dúvida com respeito a essa criação. Então vamos voltar ao livro de Gênesis. Você vê o primeiro dia, tarde e manhã, você vê o segundo dia, aí Deus viu que era bom, Deus viu que era bom o terceiro dia, o quarto, o quinto, o sexto dia. E aí quando você olha no capítulo 2, a semana da criação terminou, mas o período de 6 dias da criação terminou, mas há algo especial que Deus vai fazer aqui após o sexto dia. E isso nos é apresentado nos primeiros versículos do capítulo 2 de Gênesis. Assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia da obra que havia feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Veja, aqui, após os 6 dias da criação, Deus estabelece o sábado. E o ciclo semanal, ele fica aqui como herança para nós, de domingo a sábado, tendo o último dia da semana da criação e o último dia da nossa semana como um memorial da criação, um lembrete de que Deus é este Criador e que fez todas as coisas por meio da sua palavra. Mas pastor, se Deus pode fazer tudo pela sua palavra, por que ele gastou uma semana fazendo? Isso nos mostra, meu querido amigo, o carinho que Deus tem pelas coisas criadas. O carinho que Deus tem por mim e por você. Imagina você no sexto dia da criação, Deus, com tanto amor por aquilo que ele estava fazendo, ele não quis apenas fazer o ser humano, a espécie humana, através da sua palavra. Então ele pega o pó da terra, ele molda e ele então insere o sopro da vida. Então o homem passa a partir daí a ser um ser vivo. Que coisa especial, não? Sabe, esse ciclo da criação, o cuidado de Deus, ele nos é lembrado inclusive dentro da lei de Deus. Se você olhar lá em Êxodo 20, é onde a gente encontra o texto dos 10 mandamentos, no capítulo 20, verso 8, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque, olha o que diz aqui, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É o que diz as Escrituras. Então percebe, o sábado ele é um memorial da criação. É uma lembrança do que Deus fez. É uma lembrança do carinho e do cuidado de Deus. Então essa semana da criação é como que Deus estivesse ali preparando enxoval para receber o filho ou os filhos que iriam nascer. E esse é o nosso Deus.
Agora, quando a gente se detém ao capítulo 2 de Gênesis, a gente vê justamente essa criação do ser humano em muitos detalhes. E o profeta Malaquias, lá no final do Antigo Testamento, o profeta Malaquias faz a menção de algo que se refere um pouco a isso. Eu quero convidar você a ler isso comigo no livro do profeta Malaquias, no capítulo 2, no verso 10, é escrito assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Percebe a relação entre a criação e a paternidade de Deus como nosso Pai? Porque seremos desleais uns para os outros, profanando a aliança de nossos pais? Então aqui o profeta chama a cada um de nós, a sermos fiéis a Deus e aceitarmos que Deus, como um bondoso Pai Celeste, Ele quer o melhor para cada um de seus filhos. Então, quando Deus cria o mundo, Ele cria todas as coisas, Ele prepara todas as coisas e Ele entrega todo este mundo de presente para a humanidade. E quando Deus coloca um homem aqui, a partir de Adão e Eva, Deus diz a eles: agora vocês vão ter domínio sobre as coisas criadas, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. Esse domínio Deus ofereceu para nós, ou seja, nós somos colocados aqui neste mundo para governar este mundo, para cuidar deste mundo. Nós aqui neste mundo somos mordomos de Deus aqui. E é por isso que nós devemos respeitar a natureza. É por isso que nós devemos tratar bem os animais. É por isso que nós devemos usar os recursos naturais com inteligência. Esse é um ensinamento bíblico. Sobre isso, a gente vai falar melhor e vamos falar de maneira aprofundada. No outro dia, a gente vai voltar nesse assunto aqui. Mas nós somos mordomos de Deus. Mas não apenas somos mordomos de Deus aqui. Há outra coisa que foi estabelecida na criação: a família. Entenda que, a partir do texto bíblico, nós percebemos que a família não é fruto de criatividade humana. A família é algo que Deus desenvolveu ainda antes de haver pecado no mundo. Percebe que Deus criou o homem, aí agora eu falo no gênero masculino do homem, coloca ali Adão no jardim, deixa ele um tempinho ali para ele perceber que lhe faltava alguma coisa, e depois Deus diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, alguém que seja compatível com Adão, alguém que lhe fosse um igual, claro que diferente a sua versão feminina, mas alguém que lhe completasse por ser sua versão feminina, mas alguém de mesmo valor, alguém que lhe fosse igual, uma auxiliadora que lhe seja idônea, alguém para estar junto com ele, para dividir os bons momentos da vida, para, alguém com quem Adão pudesse interagir. Percebe? Não foi Adão que teve uma ideia, não foi Adão que pediu a Deus, não foi, algo que surgiu depois de tempos, de séculos e séculos. Deus disse: não é bom que esteja só. Foi Deus quem falou, Deus é quem criou a família, Deus é quem celebra o primeiro casamento neste mundo. E é interessante que quando Jesus vem a este mundo, quando o Verbo se fez carne, quando a palavra de Deus é encarnada aqui, a gente percebe, sabe o quê? Que o primeiro milagre de Jesus é feito justamente numa cerimônia, onde um casamento era celebrado ali, numa festa de casamento. Pois é, Deus criou a família. Deus criou também a vida. E na verdade, a família é uma maneira de celebrar a vida. E quando um casal se une, algo especial que pode surgir do amor entre um casal, e deveria sempre surgir a partir do amor entre um casal, é o gerar de uma nova vida. Mas eu quero, de maneira muito especial, abrir com você a Bíblia, num salmo que eu acho comovente, tocante, palavras profundas, especiais e que tem que ver comigo e com você. Eu quero ler contigo o Salmo 139, de palavras belíssimas, de palavras especiais. Aqui é dito, começando no verso 1, é dito: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto.
De longe penetras os meus pensamentos. E aqui esse salmo começa a falar da onisciência de Deus, o Deus que sabe todas as coisas, mas também o Deus que se faz presente em todos os lugares. Mais ainda do que isso, o Deus que é o gerador da vida. Olha o verso 14 comigo. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Isso é dito após o verso 13, obviamente, onde o salmista declara, Davi declara, tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. E aí o verso 15 diz, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Olha que especial. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. E a gente precisa entender essas palavras aqui como daquele Deus que sabe todas as coisas, que é um dos assuntos desse salmo. Um Deus que sabe tudo, Deus que sabe o futuro antes que aconteça. Mas é especial esse salmo, porque diz, Deus viu a cada um de nós, a mim e a você, ainda quando nós éramos menos que um punhado de células dentro do ventre de nossa mãe. E ali Deus nos amou, ali Deus olhou para nós e viu os dias de nossa vida e Deus nos amou. Sabe, Deus é o nosso Pai Celestial. Às vezes a gente vive a nossa vida com tantas correrias e deixamos de ter tempo de qualidade para estar com esse Deus que nos ama. Esse Deus, sabe, que é Salvador, e uma vez que entrou o pecado no mundo, esse Deus ele vai dar um jeitinho especial de cuidar dos dramas que nós passamos a viver aqui. E esse é o assunto do Bíblia Fácil Tatuapé, da próxima semana, do próximo episódio. Eu convido você a acompanhar aqui. Mas hoje, nesse momento, eu quero lembrar para você o valor da vida. A vida, ela tem um preço grande porque Deus é aquele que idealizou a vida. Deus é o nosso Pai. Deus é aquele que projetou, o designer da nossa existência, o arquiteto da nossa vida. Este é Deus, o Deus Criador. E a despeito de tudo que você possa estar fazendo aqui, esse Deus Criador, Ele é um Deus que é Pai, que interage conosco, que nos ama e que é o melhor para nós. Eu quero convidar você hoje a confiar a sua vida a este Pai. Jesus, quando veio este mundo, lembrou-nos de que Deus é Pai. Confie nisso, confie nessa realidade. E Jesus ainda disse, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas a nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Sabe, quando Deus idealizou a existência deste mundo, quantas pessoas poderiam ter nascido no dia em que, sabe, o primeiro par de células ali se encontrou para gerar a sua vida? As possibilidades de outras vidas terem surgido seriam muitas, mas Deus pensou, eu quero você, eu quero trazer este meu filho, esta minha filha à existência. E ali, quando Deus faz isso, Deus o faz porque ama você. Da mesma maneira que Deus poderia, num piscar de olhos, ter feito todo este mundo com toda a sua complexidade, com tantas pessoas já vivendo aqui, Deus pensou diferente, não, vou fazer devagar. Porque é como se Deus quisesse curtir isso, é como se Deus quisesse aproveitar cada momento. Deus quer aproveitar cada momento com você. Mas e você, quer aproveitar cada momento com Deus? Eu espero que sim. Eu espero que sim, porque este é um caminho de bênção para a sua vida. Eu espero que você tenha ficado até aqui, porque você esteja entendendo como Deus lhe ama, como Deus tem cuidado de nós. E eu quero convidar você a falar com esse Deus agora, a falar com o nosso Pai. Querido bom Deus e Pai Celestial, obrigado porque aqui estamos e podemos olhar e sermos lembrados de que a nossa existência não veio do acaso. Porque a nossa vida não é uma junção de coincidências infinitas, mas sim porque o teu infinito poder assim idealizou. E por tua graça nós fomos chamados à existência.
Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor nos conhece tão bem e quer o melhor para nós. A despeito das nossas fraquezas, a despeito dos nossos defeitos, o Senhor sonha o melhor e deseja o melhor para nós. Nós queremos entregar a nossa vida a Ti. Queremos entregar a nossa família a Ti. Nós queremos entregar a nossa existência a Ti. Nós oramos por tudo isso, felizes, porque o Senhor é o nosso Pai. E oramos em nome de Jesus. Amém.